Imagine o mapa da América do Sul, na segunda metade do século XVIII. Os impérios de Portugal e Espanha, após séculos de disputas, tentam delimitar com precisão os seus vastos domínios. É neste palco geopolítico que se desenrola uma das transformações mais profundas na história da América Portuguesa: as Reformas Pombalinas. Este não é apenas um capítulo sobre mudanças administrativas. É a história de como Portugal tentou refazer a sua soberania na colônia, substituindo as antigas estruturas de poder corporativo por um Estado centralizado, moderno e com controle absoluto sobre o território. O cenário de uma grande transformação. Tudo começa com os tratados. O Tratado de Madrid, de 1750, é a peça-chave. Ele redefine as fronteiras e força Portugal a conhecer e ocupar efetivamente as terras que alegava possuir. Mas este foi um processo que já vinha desde o Tratado de Utrecht, em 1713, quando as coroas ibéricas começaram a usar não apenas soldados, mas também cientistas e cartógrafos para uma apropriação jurídica e científica do espaço americano. A mentalidade sobre a terra estava mudando. A visão antiga de uma territorialidade corporativa cheia de privilégios para ordens religiosas e senhores de terras dava lugar a um conceito moderno: a terra como uma propriedade plena, que podia ser medida, dividida, vendida e controlada diretamente pelo Estado. 3 eventos simbolizam essa virada: o próprio Tratado de Madrid, a expulsão dos jesuítas em 1759, retirando do jogo um poderoso ator corporativo, e a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, deslocando o centro de gravidade da colônia para o sul. Reordenando o território e centralizando o poder. O Estado português, sob a batuta do Marquês de Pombal, partiu para uma expansão administrativa sem precedentes pelo interior do continente. Vilas, paróquias, comarcas e capitanias brotaram em sertões até então inexplorados. Esse adensamento da presença portuguesa, no entanto, gerou um emaranhado de tensões. Autoridades civis e eclesiásticas se digladiavam sobre os limites das suas jurisdições e, principalmente, sobre quem tinha o direito de cobrar tributos. O objetivo central de Pombal era claro: erodir os poderes intermediários. Em 1759, as capitanias hereditárias foram abolidas definitivamente e suas terras incorporadas ao patrimônio da coroa. As ordens religiosas, notadamente os jesuítas, tiveram seus bens e privilégios atacados. A meta era uma uniformização jurídica, com todas as rédeas do poder nas mãos do Estado. A batalha pela terra e a resistência das elites. Para consolidar esse controle, era preciso domar a questão fundiária. O governo metropolitano tentou regular a concessão de sesmarias e dificultar a criação de novos morgadios, os vínculos de terra que perpetuavam o poder das grandes famílias. Mas aqui esbarrou num muro de resistência. As elites coloniais reagiram. A ocupação de terras na colônia sempre foi um processo violento e informal, marcado por disputas locais. Documentos de posse eram raros ou imprecisos. Muitas das novas leis de Pombal, que exigiam a regularização das terras, simplesmente não pegaram, tornando-se o que os historiadores chamam de letra morta. A própria lei, da Boa Razão, de 1769, que tentou substituir o direito costumeiro por um direito pátrio abstrato, ilustra esse embate entre a modernidade do Estado e a força dos costumes locais. O índio no projeto pombalino, o diretório e sua ambiguidade. Talvez a política mais ousada e reveladora tenha sido a indigenista, materializada no Diretório dos Índios, de 1758. Este foi um experimento social colossal. O diretório
transformou as antigas aldeias missionárias em vilas civis. Nelas foram criadas câmaras municipais com juízes e vereadores indígenas. Pela primeira vez, o índio adquiria personalidade jurídica. Cada vila recebia uma sesmaria. Era uma estratégia para, internamente, transformar o índio em um vassalo útil e, internacionalmente, provar a ocupação efetiva do território perante outras nações. As medidas de assimilação cultural eram profundas. Os indígenas deveriam receber sobrenomes portugueses. Foi proibido o uso das línguas nativas, impondo-se o português como idioma oficial. Foram criadas escolas para meninos e meninas indígenas. O objetivo era a lusitanização total, dissolvendo identidades para criar súditos leais e integrados. O fracasso de um projeto e o retorno da opressão. Contudo, o diretório estava fadado ao conflito. A doação de sesmarias aos indígenas desagradou profundamente os grandes fazendeiros que viram suas terras cobiçadas ameaçadas. Além disso, uma nova geração de intelectuais, os naturalistas e cartógrafos da geração de 1790, que haviam percorrido o território, começou a criticar a política. Eles pintavam um quadro negativo do indígena, descrevendo-o como indolente e incapaz de se adaptar à vida urbana e ao trabalho disciplinado. A pressão foi tanta que, em 1798, uma carta régia revogou o diretório. As sesmarias indígenas foram extintas e postas à venda. Os índios, agora considerados órfãos perante a lei, podiam ser recrutados compulsoriamente para o trabalho. Era o fim do experimento assimilacionista e o retorno de políticas abertamente opressivas como a guerra justa contra grupos hostis como os botocudos. O legado de saberes e contradições. Apesar dos fracassos, as reformas pombalinas deixaram um legado crucial. As expedições de demarcação e as viagens filosóficas produziram um conhecimento imenso sobre o território e suas populações. Cartógrafos, astrônomos e naturalistas, muitos deles nascidos na América, mapearam riquezas e definiram fronteiras. Esse saber foi fundamental para a soberania portuguesa e, mais tarde, para a construção do Estado Nacional brasileiro. No entanto, essas elites luso-americanas, embora tenham ascendido na administração, sempre esbarravam no teto de vidro da nobreza metropolitana. Sua ascensão social plena parecia possível apenas na América, um sentimento que ecoaria fortemente no processo de independência. Conclusão. As reformas pombalinas foram, portanto, um vasto e ambicioso projeto de modernização imperial. Elas tentaram forjar uma nova soberania, territorial e centralizada, mas esbarraram nas resistências locais, nos conflitos de interesse e nas profundas contradições de uma sociedade escravista e colonial. Se muitas de suas leis não vingaram, elas desenharam o campo de forças e as fissuras que moldariam o Brasil do século XIX, legando um Estado com novas aspirações, porém edificado sobre as frágeis bases de um império em transformação.